Sabe aquelas histórias que parecem um conto de fadas? Uma menina órfã adotada por uma família que parecia perfeita? Pois é, a história de Natalia Grace começou assim. Só que o que era para ser um final feliz virou um pesadelo que deixou todo mundo de cabelo em pé. Vamos mergulhar num dos casos mais bizarros e confusos dos últimos anos. E tudo gira em torno dessa pergunta aqui. Uma criança de 6 anos ou uma golpista de 22? Essa foi a questão que simplesmente quebrou a internet e deu o tom de toda a polêmica. De um lado, a gente tem a imagem de uma garotinha órfã com nanismo, super vulnerável. Do outro, uma acusação que parece coisa de filme de terror. A de que ela era, na verdade, uma adulta sociopata. E para deixar tudo ainda mais estranho, essa história da vida real parece que foi tirada de um roteiro de cinema. As acusações dos Barnetts, os pais adotivos da Natalia, são o espelho quase perfeito do enredo do filme A Órfã, que tinha saído um pouco antes. Essa coincidência, assim, macabra só serviu para botar mais lenha na fogueira da confusão. Ok, mas para a gente entender como as coisas chegaram nesse ponto tão extremo, a gente precisa voltar um pouco. Voltar lá para o começo. Afinal, quem era a Natalia e como é que ela foi parar na vida da família Barnett? Bom, vamos aos fatos que a gente tem. A Natalia nasceu na Ucrânia com uma condição médica real, documentada, chamada displasia espondilo-epifisária congênita. A jornada dela já começou em um orfanato, um início de vida que, vamos combinar, já era cheio de desafios. Essa linha do tempo aqui ajuda a gente a visualizar. Ela nasce em 2003, é adotada uma primeira vez em 2008, mas essa adoção não dá certo. E aí, em 2010, com 7 aninhos, ela encontra um novo lar com a Christian e o Michael Barnett. Era para ser, de verdade, um recomeço. E é exatamente aqui que a história dá uma virada, mas uma virada tão bizarra que parece ficção. A transformação legal de uma criança em uma adulta, literalmente, da noite para o dia. E essa foi a bomba que mudou absolutamente tudo. Os Barnetts vieram a público dizer que a menina que eles adotaram era uma fraude, uma adulta perigosa que, segundo eles, aterrorizava a família. E eles não ficaram só nas palavras, não. Eles decidiram levar isso para a justiça. E o mais impressionante foi a rapidez com que tudo aconteceu. Os Barnetts foram ao tribunal, apresentaram o caso deles e, em 2012, um juiz bateu o martelo. A petição foi aceita e o ano de nascimento da Natalia foi oficialmente alterado, de 2003 para 1989. Simples assim. Então, vamos lá. O ponto crucial é este. Com uma única decisão do juiz, uma canetada, a Natalia Grace deixou de ter 8 anos e passou a ter, legalmente, 22. Uma mudança absurda e com consequências devastadoras. Com a idade da Natalia alterada no papel, os Barnetts tomaram uma atitude que, mais pra frente, ia se voltar contra eles e gerar acusações criminais bem sérias. Com o documento em mãos dizendo que ela era adulta, a família fez as malas, se mudou para o Canadá e simplesmente deixou a Natalia para trás, sozinha em um apartamento. Pensa bem, na vida real ela tinha 10 anos de idade, mas, para a lei, 23. Foi aí que uma outra família, os Manns, entrou na história. Eles encontraram a Natalia passando por um perrengue danado, perceberam que tinha alguma coisa muito errada ali e a acolheram, dando lar e a segurança que ela tinha perdido. Claro que uma história dessas não ia passar batida, né? O abandono chegou aos ouvidos das autoridades, que agiram e acusaram os Barnetts de um crime grave, negligência de um dependente. O que era um drama familiar virou oficialmente um caso de polícia. O caso foi parar no tribunal, como era de se esperar. Mas a busca pela verdade sobre a idade da Natalia acabou esbarrando num obstáculo jurídico que ninguém imaginava. E aí fica aquela pergunta que não quer calar. Se a acusação era sobre negligenciar uma criança, por que a idade dela não foi o foco principal do julgamento? Parece a coisa mais óbvia do mundo, né? Mas a lei, nesse caso, tornou tudo bem mais complicado. Gente, a promotoria tinha um arsenal de provas. A certidão de nascimento original da Ucrânia, o depoimento da mãe biológica que foi encontrada e até um teste de DNA confirmando o parentesco. Mas acreditem, o júri nunca viu nada disso. E o motivo é inacreditável. O juiz do caso de negligência decidiu que não tinha poder para reverter a decisão que o outro juiz tinha tomado lá em 2012. Ou seja, legalmente, para aquele julgamento, a Natalia ainda era uma adulta.
E todas aquelas provas de que ela era uma criança foram simplesmente consideradas irrelevantes. Anos depois, a ciência finalmente trouxe a resposta que a justiça não conseguiu dar. Um tipo novo de teste de DNA, super moderno, foi feito em 2023 e estimou a idade dela em cerca de 22 anos. Era a confirmação que todo mundo esperava. Ela tinha mais ou menos 10 anos quando foi abandonada. E essa tecnologia por trás do teste é fascinante. É o chamado relógio epigenético. Basicamente, ele analisa umas marcas químicas no nosso DNA que mudam com o tempo, conforme a gente envelhece. Não é ficção científica, é uma ferramenta bioquímica que deu a prova mais forte até hoje sobre qual era a verdadeira idade da Natália. Tá, então, no fim das contas, como é que essa saga jurídica toda terminou? E a Natália, onde ela está hoje? Pois é, por causa daquela decisão lá de 2012 que impediu que a idade real da Natália fosse discutida no julgamento, tanto o Michael quanto a Christine acabaram sendo absolvidos das acusações. Mas, pelo menos para a Natália, uma justiça foi feita. O ano de nascimento dela foi finalmente corrigido de volta para 2003 nos documentos. E é claro que uma história inacreditável como essa ia virar um fenômeno, né? Vira documentário, virou série, e a história da Natália continua por aí, fascinando e, claro, chocando o público no mundo todo. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão final. No meio de tanta reviravolta digna de filme, tanta acusação pesada e tanta briga na justiça, existe uma pessoa de verdade, cuja vida foi transformada num espetáculo. A verdadeira questão, talvez, seja como é que a gente consegue olhar para além da manchete e enxergar o ser humano que está no centro de tudo isso.